Quando realizamos cálculos com uma caneta e um papel, muitas vezes precisamos guardar os resultados intermediários e podemos fazer isso em um papel de rascunho. E neste caso, o papel está atuando como uma forma externa de memória. E memória, não importa a forma, vai ocupar um espaço físico. Computadores contêm memória. Podemos pensar nisso como papel de rascunho para o computador. E quando você constrói um vetor para armazenar valores em seu programa, você precisa de memória. E, em um nível mais baixo, computadores leem e armazenam todas as instruções como uma sequência de números. Mas como você armazena números em uma máquina? Este foi um problema muito difícil a princípio. Sobretudo quando você precisa de computadores para armazenar memória após perder o acesso à energia elétrica. Isto é conhecido como memória não volátil. A diferença mais fácil para uma máquina detectar é simplesmente a presença ou ausência de algo. É assim que velhos cartões perfurados funcionavam. Ao longo do topo, temos algumas informações e colunas verticais contendo uma série de furos. Cada furo representa uma letra. Computadores realmente têm dois dedos, base 2, como um interruptor de luz sendo ligado para 1 e desligado para 0. Esta é a menor quantidade de informação, uma única diferença que chamamos de bit, de binary digits. Mas bits são poderosos para armazenamento porque a quantidade de estados únicos cresce exponencialmente à medida que adicionamos mais bits. Lembre-se, um interruptor é um bit e pode armazenar dois estados. Mas dois interruptores podem armazenar 4 estados únicos. E 8 interruptores, ou 8 bits, podem armazenar 256 estados únicos. E espaço é medido em bits. Mas o tamanho físico de um bit depende de seu método de armazenamento. Como um computador armazena zeros e uns internamente? Sistemas de processamento de dados modernos como esse usam milhares de núcleos magnéticos. O que são núcleos magnéticos? Eles são pequenos anéis de liga de níquel ou outros materiais magnéticos. Eles substituíram os tubos de vácuo para muitas funções importantes em sistemas de processamento de dados. E permitiu que computadores armazenassem bits com direção de magnetização no sentido horário versus sentido anti-horário. Porque cada núcleo pode ser magnetizado de duas maneiras diferentes, dependendo da direção que a corrente elétrica for aplicada. Isto porque um bit pode ser representado por qualquer dispositivo de dois estados, e um núcleo magnético é um dispositivo de dois estados. Mais tarde, isso foi feito usando um disco magnético de película fina, onde podemos pensar em cada bit como uma pequena célula magnética, que possa ser carregada para armazenar 1 ou 0. Para resumir, o tamanho de um bit tem diminuído rapidamente desde os dias dos cartões perfurados. Um disco rígido em um computador moderno pode ser pensado como bilhões de pequenas células magnéticas. Você pode se perguntar, quão pequenas são essas célulazinhas magnéticas? E a pesquisa atual da IBM está levando isso para um nível atômico. Nela, eles mostram que 12 átomos de ferro podem trabalhar juntos como uma unidade magnética estável, onde eles são capazes de armazenar um 1 ou 0 dependendo de como são orientados. E isto está se aproximando de um limite teórico, onde armazenaríamos um único bit em um único átomo. Curiosamente, a IBM estima que podemos colocar cerca de 1 quatrilhão de bits de informações em um dispositivo portátil do tamanho de um iPod, com armazenamento atômico. E vamos chamar isso de superdisco, que nem sequer existe ainda, como um exemplo hipotético. Um pequeno superdisco portátil usando armazenamento atômico seria capaz de armazenar 1000 terabits, que é 1 quadrilhão de interruptores, ou mais comumente conhecido como 125 terabytes, na palma da sua mão.
Ou, para dar o exemplo que todos possam entender, 125 terabytes é o mesmo que ter uma estante de livros de 1.250 quilômetros na palma da sua mão. E é assim que o futuro da memória se parece. Ou seremos capazes de armazenar um bit em algo menor que um átomo?